Peço para todos, por gentileza, pegue seu celular, compartilhe a nossa live, o link já vai chegar aí para todos. E você que está por a transmissão também, compartilhe aí para os seus amigos e familiares. Passemos agora ao nosso momento do louvor. Vamos louvar o Senhor com o inário da harpa cristã. Glória a Deus, é o número 210, igreja. Abra aí na sua harpa nesse momento. Você que está nos assistindo também, faça questão de abrir a sua harpa. Número 210. Fala, fala, Senhor, nesta hora. E a voz que deve ser ouvida é a voz da igreja. Eu gostaria de ouvir a voz de cada um dos nossos irmãos nesta noite. Vamos adorar ao Senhor. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar, amor e mensagem, e mais sabe me ouvir. Você que está nos acompanhando, que chegou nesse momento, na transmissão, você está conectado na ADEAC, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Águas Claras, aqui no Distrito Federal. Nosso templo sede provisório fica aqui no Pistão Sul, pertinho da Universidade Católica. E eu gostaria de fazer um pedido para você, que você compartilhe essa transmissão, convide os seus amigos para assistirem e participarem do último culto de ensino do ano de 2020, na ministração do nosso pastor César Cardoso. E a igreja que aqui já está, já pode abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4. E além disso, abra também o seu coração para que Deus fale conosco nesta noite. Quero dar bem-vindo também para quem está conectado através da Rádio AD Águas Claras. É o aplicativo de celular que tem 24 horas de belas melodias no ar, além das transmissões dos nossos cultos, nossos programas também através da Rádio AD Águas Claras. São todos muito bem-vindos. Vamos agora à palavra de Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Todos estão bem? Vocês estão alegres de estar aqui? Orem por mim para Deus me usar para falar com vocês. Os irmãos precisam de ouvir a voz de Deus. Vamos de pé? Glória a Jesus. Mais som, por favor, minha irmã.
1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e depois de 9 a 11. Glória a Deus. Mais som, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 12, 4, depois de 9 a 11. Mas, Andréia, convém deixar nossos irmãos, viu? A resolver para eles crescer na presença do Senhor, né? Todos os irmãos ter oportunidade de fazer seu trabalho, errar, fazer de novo, e assim a gente vai crescendo. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre os dons espirituais. E hoje nós vamos estudar a segunda classe de 3 dons. E terça-feira que vem a gente encerra os 9 dons do Espírito. Depois vamos para os dons ministeriais e depois os dons de serviço, para o conhecimento da igreja e o crescimento dos irmãos também. 1 aos Coríntios 12, 4, de 9 a 11. Eu gostaria de pedir à noiva de Cristo para ler todos comigo, para a edificação dos irmãos. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, e a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amado Deus, acabamos de ouvir, Senhor, e de ler a sua preciosa e bendita palavra. Te damos graça, meu Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na presença do Senhor. Fala conosco por sua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Assentai, meus irmãos. Pegue sua Bíblia e vamos agora à palavra do Senhor. Glória a Deus. Leia comigo o que há em vermelho, irmãos. Dons espirituais. A divisa, dons de poder. Vamos à introdução. Toda a igreja. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Não há dúvida, são dádivas divinas concedidas aos crentes com o objetivo de manifestar a glória e o poder de Deus entre os homens. Nós vamos ler mais uma vez. Tinha pessoas andando e tira a atenção, né? A igreja deve ser preservada de qualquer turbulência. Vamos lá? Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. São dádivas divinas concedidas aos crentes com o objetivo de manifestar a glória e o poder de Deus entre os homens. Glória a Deus. Então os irmãos viram que os 3 dons que nós iremos estudar hoje são dons de operação sobrenatural de Deus. Dons que, quando eles entram em ação, algo de extraordinário acontece. É esse o objetivo dos dons de poder. Glória a Deus. Os 9 dons são divididos em 3 grupos. Eu trouxe essa tela terça-feira passada. Estou trazendo hoje, vou trazer terça-feira de novo, para que a igreja tenha bem claro na mente como se divide os 9 dons. Vamos ler, meus irmãos. As irmãs, número 1, dons do saber, palavra do conhecimento,
palavra da sabedoria, discernimento de espírito. É o que estudamos terça-feira passada. Os homens, número 2, dons de poder, fé, curas e maravilhas. Toda a igreja, número 3, dons de elocução, profecia, línguas e interpretação das línguas. Quais são as 3 divisões dos dons, irmãos? Número 1, do saber. Número 2, de poder. Número 3, de elocução. Qual vamos estudar hoje? De poder. Número 2, ok? Muito bem. Vamos então entrar no primeiro deles, que é o dom da fé. Em primeiro lugar, é preciso dizer que a fé como dom, igreja, entenda isto. A fé como dom se distingue da fé salvífica e da fé como fruto do Espírito. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, esse dom trata-se de uma fé especial, usada num momento específico. Ou seja, o dom da fé não é nem a fé salvadora, nem a fé comum e nem a fé como fruto do Espírito. Então, não é esse tipo de fé. Diz assim, você tem fé que vai amanhecer vivo amanhã? Você tem fé que essa comida que você está comendo vai fazer digestão no seu estômago? Você tem fé que você trabalhando direitinho o mês todo, o seu pagamento sai? Você tem fé que amanhã haverá oxigênio para você respirar? Não é isto a fé do dom. A fé do dom do Espírito, ela é diferenciada. A igreja entendeu? Todos entenderam? Ok. Então veja bem, meus irmãos, isso é a letra A. Na letra B, nós vamos ver na Bíblia. Observe bem, de acordo com David Lean, no livro Teologia Sistemática, uma pesquisa pentecostal, esse dom é acompanhado de oração fervorosa, alegria extraordinária e coragem incomum. Diz no livro de Orton, página 474. Então os irmãos percebam que o dom da fé, ele é diferenciado. Para aprendizado, vamos ler o que eles definiram. Esse dom é acompanhado de oração fervorosa, alegria extraordinária e coragem incomum. Quem é usado no dom da fé não é essa oração natural. Senhor, abençoa todos, tem misericórdia de todos, abençoa essa comida, abençoa essa noite. Não. Quem é usado no dom da fé, ele tem um ministério de oração diferenciado. Isso está, irmãos, no livro de Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, da qual a nossa denominação faz parte. Então os irmãos estão entendendo o que é o dom da fé, que é um dos 9 dons do Espírito, e que está incluído na classe dos 3 dons de poder. A letra C diz assim: nem todos os crentes possuem tal dom. Entendam isto, irmãos. Os dons, eles são totalmente diferentes da salvação. A salvação é para todos. Os dons são para alguns. A palavra dom vem de dádiva. Você dá as coisas a quem você quer. Você não dá presente a todos. Com os dons é assim também. Agora, você, olha para cá, por favor, irmã, você acabou de chegar, meus irmãos, ore, sente e preste atenção, viu? Então veja bem,
você tem alguns critérios para presentear alguém. Por que você está dando esse presente a esta pessoa? Há um critério. Deus também tem critério para entregar seus dons. Por exemplo, os dons do Espírito só são dados a salvos. Segundo, os dons do Espírito, em regra geral, só se destinam a batizados com o Espírito Santo. Terceiro, os dons do Espírito são para quem vive uma vida santa, limpa, pura na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus não dá pérolas a porcos. Imagine você pegar joias caras e colocar no focinho de uma porca. Ela vai com a joia e tudo para a lama. As coisas de Deus são santas. Entrar na igreja, sentar nos bancos, às vezes fazer parte até do hall de membros, ter uma carteirinha de membro, é fácil. Agora, ter acesso às coisas espirituais de Deus, aí tem critérios. A Bíblia diz, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará no meu reino. A Bíblia diz, vós me honram de lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Às vezes é possível uma pessoa estar dentro da igreja, dando glória, mostrando uma espiritualidade, mas lá no coração está cheio de raiva, de ódio, de maldades. Quando vê um irmão sofrendo ou padecendo, a pessoa se alegra, bem feito. Eu já esperava por isto. Crentes que se alegram com a derrota dos outros. A esses, os dons não chegam. Dons são dádivas. Deus escolhe a quem Ele vai dar. A pessoa, para receber os dons, ele tem que desejar. Ele tem que se preparar para isto. A Bíblia diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Há um tipo de coisas de Deus, irmão, só para quem santifica. O Senhor Jesus disse aos discípulos, o que vai acontecer, vocês não podem saber agora. Os discípulos não estavam em condições. Jesus diz, mas saberão depois. Depois de quê? Depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Às vezes o estilo de vida que você leva hoje, a maneira com que você relaciona com as coisas de Deus, com a igreja, com as pessoas, com a Bíblia, com o seu pastor, ainda não lhe dá condições de ter acesso a algumas coisas de Deus. A Bíblia diz que Deus tem coisas que são reservadas aos seus chegados. Deus tem chegados. Só que os chegados de Deus não é chegados politicamente. Os chegados de Deus são aqueles que santificam a vida, que afasta do pecado, que consagra, que ama os irmãos, que sabe tratar as pessoas com humildade, com singeleza. As pessoas que sabem tratar a noiva de Cristo, glória a Deus. Você já pensou um dom na mão de uma pessoa que ainda não está convertida direito? É uma arma, meus irmãos. É a mesma coisa de você entregar uma metralhadora na mão de alguém. Olha o perigo que isso causa. E o poder de Deus, ele não é entregue para causar estrago ou dano às pessoas, salvo se Deus quiser aplicar um castigo a alguém. Na letra D, tem uma coisa muito interessante. Observe bem, meus irmãos. Ele pode ser definido como a fé que move montanhas. O dom da fé. Trazendo manifestações incomuns ou extraordinárias do poder de Deus. Exemplos. Homens, leiam comigo. Primeiro, Moisés perante o mar vermelho. Ali é o dom da fé. Toca com o cajado na água. Ele tocou e o mar se abriu. Irmãs, leiam comigo.
Daniel na cova dos leões. Ali foi o dom da fé. Homens, leiam comigo. Elias com os profetas de Baal. Pode clamar ao seu Deus primeiro, eu fico por último. É muita fé, meus irmãos. Aleluia. Se falhasse, o profeta estava morto. Quem leu agora foi os homens. Mulheres, leiam comigo. Paulo no naufrágio em Malta. No auge do naufrágio, jogando as cargas fora, Paulo preso algemado, pôs-se em pé e diz: varões, me ouça, ninguém vai morrer nesse navio. Glória a Deus. Isto, meus irmãos, é o dom da fé. Continuando. Homens, leiam comigo. Continuando. Glória a Deus. Muda aí, minha querida, por favor. Glória a Jesus. Deixa-me ver aqui, parece que tinha uma outra coisa aí, deixa eu ver. Não. Então volte aí um pouquinho, meus irmãos. Moisés perante o Mar Vermelho, Daniel na cova dos leões, Elias com os profetas de Baal e Paulo no naufrágio de Malta. Isso está em Atos 28, os irmãos depois dão uma olhada nisso para vocês verem como a fé do apóstolo manifestou ali. Então ele pode ser definido como aquela fé que remove montanhas. O dom da fé, meus irmãos, é aquele tipo de coisa assim. O pregador está aqui, a igreja está aí com um olhão grande, curioso, esperando ver o que vai acontecer. Ele chama um paralítico à frente, ele chama um cego, um coxo, um aleijado, ele chama um endemoniado possesso na frente. A incredulidade toma conta, todo mundo curioso. Ali só tem aquela pessoa e aquele desafio. E com a fé que há na pessoa, o milagre acontece. E depois que o milagre acontece, todo o auditório crê e glorifica a Deus. O dom da fé é aquele dom que dá segurança à pessoa quando ela está sozinha no desafio. Isso aqui, irmãos, é muito importante para os pais de família. Quantas vezes os pais se deparam com desafios em casa? Morte iminente, problemas insolúveis, desafios terríveis. Você imagine uma mãe receber um filho com overdose de drogas em casa. Fazer o quê? Ali, se ela tiver esse dom da fé, Deus pode operar um milagre através da vida daquela pessoa. Continuando. Número 2. Dons de curar. Esse, meus irmãos, é o único dom dos 9 que está no plural. É os dons de curar. São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Fale comigo essa última parte do que eu acabei de ler. Qualquer tipo de enfermidade. Agora vocês vão entender uma coisa. Por isso, a expressão está no plural. Por que os dons de curar são os dons e não o dom? Por causa da quantidade de doenças que existe. E também os irmãos vão entender num quadro daqui a pouco, porque há as enfermidades espirituais, psicossomática, e há as enfermidades na carne, no corpo, patológicas. Bom, Deus é quem cura. Você crê nisto? E se eu colocasse ali, Deus é o único que cura, você concorda com isso? Qualquer tipo de milagre, o ser humano é apenas um instrumento. O milagre é de Deus. Pregador não cura, pastor não cura, pessoas da terra nenhuma cura. Nós não temos esta autoridade. Nós somos irmãos igual todos vocês. Agora, o dom de Deus que há em nós, glória a Jesus, a autoridade espiritual que se investe sobre uma pessoa é que faz a diferença e a diferencia dos demais.
Ele concede os dons segundo a sua vontade. E no momento certo, Ele é conhecido como Jeová Rafa. Fale essa frase. Jeová Rafa. Mais uma vez. Jeová. Agora faz como um pelotão de exército. Jeová Rafa. Que quer dizer? O Senhor que sara. Isso está em Êxodos 15, 26. Vamos ler esta passagem? Pegue sua Bíblia. Vamos ler essa palavra do Senhor. Glória a Deus. Êxodos 15, versículo 26. Glória a Jesus. Irmã Andréia, paz do Senhor. Louva a Deus por sua vida. As meninas vieram? Deus abençoe elas. Essa é uma guerreira, irmãos. Estamos iniciando um trabalho de ponte pregação lá na casa da irmã Andréia, chamado IP Amarelo. Assim que iniciar o ano, em nome de Jesus. Êxodos 15, 26. Pai, te chamo, Reginaldo. Tudo bem? Por que o senhor não está aqui do meu lado? Tem um lugarzinho para você aqui. Glória a Jesus. Êxodos 15, 26. Vamos ler juntos? E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Glória a Jesus. Diga assim comigo: meu Deus falou. Eu sou Jeová Rafa. Glória a Jesus. Quando você tiver enfermidade dentro da sua casa, clame por Ele. Antes de ir para o médico, antes de chamar o bombeiro, antes de desesperar, faça uma oração. Diga: Jeová Rafa, eu te sirvo, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Faz esse milagre aqui agora para mim. E vocês vão ver como vão aumentar os testemunhos aqui nesta igreja, meus irmãos. Como a terra está precisando dos milagres de Deus. Continuando, meus irmãos, glória a Deus. Quem que está no Data Show hoje? É tão pequenininha que eu não estou nem vendo. Mas Virna, Deus te abençoe, minha filha. Você me ajuda aí, viu? É nós dois, eu daqui e você daí. Deus te abençoe. Glória a Deus. Verdade sobre os dons de curar. Homens, leiam comigo. Os dons de curar não ficaram restritos aos dias dos apóstolos. Vocês creem nisto, irmãos? Quantos aqui creem que os dons é para hoje? Então fica mais fácil assim. Glória a Deus. Mulheres, bem forte, leiam comigo. Os dons de curar fazem parte das dádivas de Deus concedidas à igreja. Quantos creem nisto? Então os dons de curar estão à disposição da igreja DEAC hoje. Alguém testou se está saindo o som na transmissão aí na técnica? Alguém da mesa já testou? Está tudo ok? Ok, muito bem. Na rádio também, meu filho? Maravilha. Glória a Deus. Homens, leiam comigo. Vamos lá, meus irmãos. É uma ação especial do Espírito Santo. Então os irmãos vejam bem. Os dons de curar, como os outros demais dons, eles são chamados de dons do Espírito. Espírito Santo. Os irmãos sabem que nós servimos a um Deus trino. Vocês sabem de cor? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Os três se tornam um só. E é a Trindade Santa. O Espírito Santo é o Deus
que está em evidência na terra agora. Deus Pai trabalhou no Velho Testamento. Jesus trabalhou durante os evangelhos. Foi para o céu, Atos 1. Atos 2, desceu o Espírito Santo. O Espírito Santo assumiu o comando da Trindade na terra no dia de Pentecostes. E só sairá daqui junto com a igreja no arrebatamento. Glória a Jesus. A Bíblia diz que o anticristo quer agir, mas há um que o detém. E quem é este? O Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Estamos se falando muita fake news por aí, irmãos. O anticristo já existe, já tem nome, já se declarou, já isto, já aquilo. O crente dessa igreja está tranquilo. Qual é a prova que você tem que o Espírito Santo ainda não está, o anticristo ainda não está em ação? A prova é que eu ainda estou aqui na terra. Porque enquanto o Espírito Santo estiver aqui, ele não age. E o Espírito Santo só sai junto comigo. Aleluia. Agora isso é para salvo, né, irmãos? Isso é para quem vai ser salvo. Glória a Jesus. Diga comigo, a prova que o anticristo, a besta e o falso profeta não está em ação é que a igreja está na terra ainda. Glória a Jesus. Isto alegra o seu coração, meu irmão? Você está vendo como você é importante? O Espírito Santo não sairá daqui. E olha, irmãos, que Ele é Deus, Ele tem trono no céu. Glória a Deus. Ele é glorificado pelos anjos 24 horas por dia. Mas Ele está aqui na terra sofrendo e gemendo junto conosco. E só sairá daqui com a noiva de Jesus. Quando Eliezer foi buscar Rebeca para casar com Isaac, lá em Harã, e ele reuniu a família, acertou tudo, mas aí alguém lá deu a sugestão da família dela. Não, está tudo bem, mas faz o seguinte, vá na frente e depois nós levamos a moça. Ele disse, não, eu só saio daqui com a moça. A moça é a igreja. Glória a Jesus. Eliezer é o Espírito Santo. Abraão é Deus. Isaac é Jesus. Glória a Deus. E os obreiros, irmãos, é o quê? Os camelos carregam a noiva. Obreiro é camelo, carrega a noiva. E joelho de camelo é calejado, porque ele ajoelha para a noiva subir. Nós temos muitas igrejas por aí que é a igreja que serve o pastor. A igreja trabalha igual uma condenada para dar vida boa para pastores. Não é assim o modelo bíblico. Não é a igreja que é serva do pastor, é o pastor que é servo da igreja. Não é a igreja que serve o pastor, é o pastor que serve a igreja. A igreja é maior que o pastor. É possível ter igreja sem pastor, mas é impossível ter pastor sem igreja. Glória a Deus. Bom, quem vai ler comigo agora? Homens? Não, mulheres, né? Vamos lá, minhas irmãs. Os dons do Espírito, os dons de curar, têm objetivo de amenizar o sofrimento humano. Homens, mostrar o poder de Deus aos incrédulos, de modo que muitos se quebrantam e creem em Jesus. Vocês estão vendo aí um outro motivo dos dons de curar, que às vezes a gente não se apercebe disto? Aliás, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Por que Jesus curava os enfermos quando ele esteve aqui? Dó das pessoas? Também. Amenizar o sofrimento das pessoas? Também. Mostrar o seu poder? Também. Mas não é esse o principal. O principal motivo das curas de Jesus é atrair as multidões para ele pregar a palavra para eles. Se você chamar as pessoas para ouvir Bíblia, vem poucos. Mas se você chamar para ser curado, receber milagre, receber bênção, enche. Jesus usou assim.
Ele atraía as multidões com as curas e milagres, mas antes de dar a bênção, ele dava a palavra. Glória a Deus. Continuando. São concedidos à igreja para a restauração da saúde física e psicossomática. Essa doença da psique humana, ela hoje talvez é bem mais séria do que a patológica, que é do corpo. E eu coloquei aí o que é psicossomática apenas para os irmãos entenderem. A doutora Isadora, que está aqui, psicóloga, sabe muito bem disto. Vamos ler o que há na letra diferente? Psique, alma, soma, corpo. Ou seja, doença da alma que reflete no corpo. Daí vem a palavra psicossomática, ou psique, soma. Né? Doença da alma que reflete no corpo. Por meios divinos e sobrenaturais. Vamos ler essa de Mateus 4, 23 a 25, apenas essa por causa do tempo. Estamos estudando os dons do Espírito. Hoje estamos estudando a segunda classe de 3 dons, que é os dons de poder. Já vimos sobre o dom da fé, estamos terminando os dons de curar, e depois terminamos com o dom de maravilhas. Mateus 4, 23 a 25. Olha aí para os irmãos ver o objetivo desses dons. São Mateus capítulo 4. Glória a Deus. Vamos ler, meus irmãos, todos juntos? 23 ao 25. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Você pode dar um glória a Deus? Coisa maravilhosa. Irmãos, vamos pedir isso a Jesus para os nossos dias? O que vocês acham? Levante a sua mão direita comigo. Diga: Senhor, esse texto que eu acabo de ler, nós queremos para os nossos dias. Repete entre nós, Senhor. Nós não merecemos, mas precisamos. Faz assim conosco, Senhor. E eu me coloco como instrumentos nas tuas mãos. Quem sabe a partir dessa série de estudos, milagres de curas passam a acontecer entre nós. Deus está ungindo a sua mão para curar pessoas. Agora, desde que a sua mão seja santa e não toque nada imundo, glória a Jesus. Continuando, meus irmãos, vejam bem, letra D. As curas por este dom pode acontecer de diversas maneiras. Entenda isto e aprenda. Apenas pelo olhar e pela palavra. Paralítico do tanque de Betesda. Olha para nós. O paralítico lá do tanque, Jesus chegou e perguntou a ele: você quer ficar são? Ele começou por defeito, desculpa, não tem quem me joga, querendo dizer, aqui ninguém olha para ninguém, ninguém me ajuda. É igual muitos crentes na igreja. Jesus chega com a bênção, ele prefere ficar falando mal dos outros. Jesus diz para o paralítico: você quer ficar são? Ele diz: não tem quem me joga na água, Senhor, aqui cada um procura seus interesses. Como que Jesus quis dizer: eu não estou te perguntando a dificuldade que você está tendo, eu estou te perguntando se você quer ficar são. Levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Glória a Jesus. Irmão, será quando
que nós vamos parar de falar dos outros, comentar a vida dos outros, pôr culpa nos outros. Eu gostaria que você, como minha ovelha, entendesse uma coisa para a sua vida. Tudo que você está passando ou vivendo é culpa das suas escolhas. São decisões suas. Não é dos seus pais, não é do pastor, não é da sua família, não é da sua igreja. A maneira que você é visto hoje é resultado das suas atitudes. Observe isto. Às vezes você perde a bênção de Deus por não conseguir entender assim. Segundo, primeiro pelo olhar e pela palavra. Segundo, as curas pelo dom, ela pode acontecer também pelo toque ou imposição de mãos, conforme Lucas 4. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, veja, irmãos, não é que tinham enfermidades, tinham enfermos de várias doenças, lhos traziam e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Glória a Jesus. Jesus punha as mãos. Estende a sua mão assim comigo. Suas mãos estão limpas, meu irmão? Suas mãos estão santas? Glória a Deus. Diga comigo: Jesus, quando o Senhor estava aqui, tinha as tuas mãos para tocar as pessoas. O Senhor foi para o céu e me deixou no seu lugar. Unge as minhas mãos com a mesma unção, com o mesmo dom, a mesma autoridade que o Senhor tinha aqui na terra. Para onde eu colocar as mãos, as doenças serem curadas. Glória a Jesus. Oh, irmãos, eu creio na palavra de Deus, porque se eu não crer, eu estou perdido. Glória a Deus. Eu olho para os irmãos e vejo o rostinho de vocês querendo crer, mas vocês não há de crer depois, antes de mim. O pastor tem que crer primeiro. O pastor tem que liderar a fé da igreja. E eu creio que Jesus está levantando pessoas aqui com os dons de curar. Glória a Jesus. Um olhar, uma palavra, um toque com as mãos, com a saliva e com terra. Coisa interessante isso aqui, irmãos. O surdo e gago, Marcos 7, Jesus passou saliva e enfiou no ouvido dele. A saliva de Jesus curou o surdo. Já com o cego, curou a surdez e a gagueira. Já com o cego, Jesus cuspiu na terra, fez lodo, passou nos olhos. Ele estava no horto, em frente ao Getsêmane, e mandou ele ir ao tanque de Siloé, do outro lado de Jerusalém. O cego andou mais ou menos como daqui em Taguatinga Centro. Quando ele chegou no tanque, que ele lavou o rosto conforme Jesus mandou, ele ficou curado na mesma hora. Interessante que o cego de Jericó, lá embaixo, Jesus não impôs nada. Veja, a tua fé te salvou, está curado. Já este aqui, Jesus passou o lodo e mandou ir. Sabe o que é isso, irmãos? Quando a cura de Deus acontece, ela não acontece uniforme para todos. Eu me lembro um dia, eu era pequeno ainda, na cidade de Séries. Não sei se alguém dos irmãos aqui mais antigo conheceram ou ouviram o missionário Celso Lopes dos Santos. Não é do tempo de vocês, né? Um jovem que nunca se casou. Deus usava ele no dom de cura.
E foi feita uma cruzada na laje da igreja de Séries, que estava em construção. Superlotou, gente das cidades vizinhas, cadeira de roda, paralíticos, gente endemoniada. Eu via coisa horrível, irmãos. Demônios vomitando, babando, aquelas coisas horríveis. E meu tio, eu tinha um primo chamado Almir, ele tinha esse negócio de barriga d'água. Não é barriga d'água, é a cabeça dele cresceu, ficou maior do que o corpo, chama hidrocefalia. Nós éramos quase da mesma idade, ele já morreu. O rostinho dele, irmão, ficou desse tamanhozinho no meio de uma cabeça desse tamanho. Horrível. Meu pai fez um negócio de pano para ele deitar e ele ficava ali. Aí meu tio levou ele. Todo mundo ali com aquela fé, e estava aquela fila para chegar no missionário. E quando já estava até próximo ali, pesado, uma senhora foi e cortou a fila na frente do meu tio. Meu tio não era muito assim, nervoso. A hora que ela cortou, meu tio xingou ela. Xingou ela e quis dar um chute nela. E ali naquela hora ele perdeu a fé, largou e voltou para casa com o menino. O menino ficou doente até morrer. Às vezes o Almir ia ser curado naquele dia ali. Mas a natureza carnal do meu tio impediu o milagre e a bênção de Deus. Não deixa, meu irmão, que seu homem natural, sua mulher natural que há em você, impeça os milagres de Deus na sua vida. Não permita que isso aconteça. Igreja, meus irmãos, não é para a natureza nossa lá de fora imperar. As coisas com Deus são diferentes. Os valores são outros. As leis são outras. Nós não podemos lidar com as coisas de Deus com a nossa perspectiva de vida lá de fora. Não, igreja não é empresa. Igreja não é coisa da terra. As coisas de Deus são espirituais. Por que tem gente que peleja, insiste, briga por cargo na igreja, por posição, por isso, por aquilo, e nunca prospera, nunca vai para frente, porque quer fazer as coisas dentro da igreja com o seu ponto de vista que ele trouxe lá do mundo. Não funciona, meu irmão. As leis na obra de Deus são diferentes. O que custava meu tio ter humilhado ali? Já estava ali há mais de 2 ou 3 horas em pé com aquele menino. Um só passou na frente dele, uma senhorita. Ele perdeu o controle, chutou ela, xingou, pegou o menino, foi embora. Tinha alugado um carro, veio lá do Jardim Paulista, voltou sem a bênção de Deus. Meu primo morreu depois. Horrível, irmão, a visão era horrível. A mudança do corpo dele, coisa terrível. Que Deus nos guarde disto. Continuando, meus irmãos. Continuando. Os dons de curar acontecem também com curas à distância. João 8 fala do criado do centurião. Centurião é um chefe de 100 soldados. Seu empregado ficou doente, ele era um homem muito cortês, muito amigo dos seus empregados, seus subordinados. Ele mandou um outro funcionário ir buscar Jesus. O moço falou com Jesus: olha, eu sirvo a um centurião romano, um dos meus colegas está doente, o nosso patrão é muito bondoso, amoroso conosco, e ele mandou buscar o senhor para ir lá curar o empregado dele. Jesus diz: vamos. Só que aquele centurião parou e pensou e diz: olha, eu fiz um erro. Eu estou mandando buscar Jesus para vir na minha casa, eu não mereço isso. Pediu um outro empregado, diz: vá correndo a toda velocidade, encontra seu colega e diga a ele para falar para Jesus que eu não sou digno que ele entre debaixo do meu telhado. Fala para ele mandar uma palavra e o meu criado sarará. O moço correu, Jesus já estava vindo. Ele diz: Jesus, um outro recado do meu patrão. Ele mandou dizer que não merece receber o senhor debaixo do telhado dele, mas que se o senhor disser uma palavra, o seu criado sarará. Glória a Deus.
A Bíblia nem diz que palavra Jesus falou. Voltou os 2 funcionários. Quando chegou lá, o moço estava curado para a glória de Deus. Aquele centurião muito cuidadoso diz: que hora foi mais ou menos que você encontrou com Jesus? Ele diz: tal hora, meu patrão. Ele diz: então bateu. Foi a hora que ele ficou curado aqui. Você crê nesse Deus, meu irmão? Esse é o Deus que você serve. Ele cura à distância. Você tem um parente, um amigo, uma pessoa querida, endemoniada, oprimida, doente, possessa, sofrendo em algum lugar do planeta Terra. Deus lhe dá autoridade. Estenda a mão na direção agora e envie uma palavra de autoridade de Deus, e o milagre vai acontecer lá onde a pessoa estiver. Por toque nas vestes. Glória a Jesus. Marcos 6, 55, 56. Esse aí, irmãos, não é o da mulher do fluxo de sangue, não. Eu quero ler só isso aí com os irmãos. Vamos ler Marcos? Isso é muito maravilhoso, irmão. Esse texto quase não é visto. Marcos capítulo 6, 55, 56. Leia ele comigo, por favor. Marcos 6, 55, 56. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que estava, ou em cidades, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogava-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla do seu vestido. E todos os que lhe tocavam saravam. Glória a Jesus. Estende a sua mão assim, toca na orla do vestido de Jesus. Com os olhos fechados, pela fé, você vai levar uma bênção de Deus para a sua casa hoje. Glória a Jesus. E isso não foi só com Jesus. E os lenços de Paulo? Irmãos, isso não dá apoio teológico para o que a gente tem visto hoje, viu? Tijolinho ungido, bengala santa, caneta milagrosa, broche não sei o quê. Nada disso. Igreja não é lugar de você vir e sair com a sacola de apetrecho, não. As coisas de Deus são espirituais, é pela fé. Glória a Deus. Não estou dizendo que a igreja não possa vender aos irmãos uma lembrança, né? Alguma coisa que venha marcar sua vida de um momento. É outro assunto, mas não como milagres. Mas lá nesse caso, é porque eram poucos obreiros, para uma região geográfica grande demais. Jesus tinha feito muitos milagres e tinha ido para o céu. A procura era muito grande, Paulo era um só. Então olha aí em Atos 19, 11 e 12 para vocês verem. Isso aí está na Bíblia, irmãos. Isso é dons de curar. Atos 19, 11 e 12. Glória a Jesus. Podemos ler, igreja? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Glória a Jesus. Isso pode acontecer hoje. Pode acontecer hoje. Por exemplo, eu estou aqui, 2 necessidades prementes. A igreja crê, pastor, deixa eu levar o seu paletó e colocar lá no enfermo. Não é idolatria, é necessidade. O pastor tem que ir para outro lado. A pessoa crê, tem fé que acontece. Eu tiro o meu paletó, você leva, põe lá e Jesus cura. Você crê nisso, meu irmão? Glória a Jesus. Agora, o que nós não vamos é fazer disso uma teologia. Não tem nada a ver. Mas olha aí os dons de curar, como é que era. Eu fico pensando, irmão, a pessoa no caminho com os aventais de Paulo levando. Que emoção, que coisa maravilhosa.
Chegava lá e dizia, olha, Paulo não pôde vir, a procura está grande, ele tem muitos lugares para ir, mas ele emprestou o avental dele e eu trouxe. Vamos pôr sobre o enfermo. Quando colocava, Jesus curava. Glória a Jesus. Quando você vem ao culto, meu irmão, você leva a unção de Deus para a sua casa. Você está passando por uma dificuldade, uma luta, sua família está uma tribulação, desemprego, falta das coisas, enfermidades, crise no seu lar, brigas, contendas. Use isto, venha ao culto. Você não vai levar nada físico, mas você vai levar uma unção de Deus na sua vida para abençoar a sua casa. Glória a Jesus. Terminando, meus irmãos, vamos lá. Glória a Jesus. Muda aí, minha querida. Último dom, operação de maravilhas. Qual é o primeiro, igreja? Dom da fé. Segundo, dons de curar. E o terceiro, operação de maravilha. Esses 3 dons fazem parte dos dons do Espírito, que é a segunda classe de 3. A primeira, como é que se chama ela? Do saber. A segunda, dons de poder. E esse é o terceiro dom. Glória a Jesus. Vamos ler a letra A juntos? Trata-se de atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis da natureza. Inclui atos contra Satanás, espíritos malignos e na natureza. Vamos ler Mateus 8, 26? Está aí na tela. E ele disse-lhe, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Você pode glorificar a Deus? A tempestade e os ventos foram embora, e tudo ficou calmo. Estenda a mão na direção da sua casa, igreja, por favor. Para que lado está a sua casa? Estende a mão agora. Diga, Senhor, das minhas mãos sai a unção agora, da mesma que o Senhor usou nesse texto. Envia paz ao meu lar, sossego, bênçãos do Senhor, que toda escassez, espiritual ou material, saia agora da minha casa, a harmonia chegue, a fartura chegue, a bênção chegue, a prosperidade chegue, em nome de Jesus. Sua casa acaba de ser abençoada por Deus. Continuando, meus irmãos, letra B, já para o encerramento. Letra B. Os dons de operação de maravilhas são usados também para mudança na natureza. Muda o que era natural. Por exemplo, parar o sol. Josué 10, 13. Vamos ler? E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasser, ou Justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O livro de Jasser, ou Justos, é um livro não canônico mencionado na Bíblia hebraica. Está registrado também esta parte. Meus irmãos, vocês sabiam disto? Que Deus usou Josué para parar o sol? Ele estava guerreando, o exército inimigo tinha técnica de guerrear à noite. Israel sabia guerrear de dia. De dia Israel ganhava, de noite o inimigo ganhava. Josué orou e o sol parou até que a guerra terminasse. Glória a Jesus. Você crê neste Deus, meu irmão? Glória a Jesus. Diga comigo assim, com o meu Deus, se não der de um jeito, Ele arruma de outro, mas a vitória é certa. Glória a Jesus. Letra C, amada igreja, os dons de curar. Voltar 10 graus no tempo. Isaías e Ezequias.
Leiamos, igreja. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acaz, segundo Reis 20:11. O que aconteceu? Escute bem. Isaías falou para Ezequias, para mostrar o poder de Deus, eu vou fazer o tempo adiantar 10 graus, ou seja, 10 minutos, exemplo. Ezequias disse, não, adiantar é fácil. Adiantar, o tempo adianta naturalmente. Eu quero ver você mostrar o poder de Deus, é atrasando. Isaías orou e Deus fez. Uma coisa interessante, irmãos, há uns anos atrás a NASA descobriu que faltava um dia na história. Quebrou cabeça, foi para todo lado. Depois de anos de estudo, pesquisa, dinheiro, no grupo de cientistas tinha um crente. Naquela dúvida, ninguém encontrava esse dia perdido na história. Numa reunião de trabalho, ele diz, eu sei onde está esse dia. Aí ele diz, junta o quase um dia de Josué, com os 10 graus de Ezequias e Isaías, de Ezequias e Isaías, que dá 24 horas. O dia perdido é o dia que Deus operou maravilhas e parou o tempo. Glória a Jesus. Nosso Deus domina sobre todas as coisas. Eu pergunto à igreja, irmãos, um Deus que para o eixo do sol, porque eu e vocês sabemos que o que foi parado foi a terra. Esse eixo monstruoso parou por quase 24 horas para os servos de Deus ganhar a guerra. Esse Deus que teve a capacidade de voltar o giro da terra 10 graus. Ele não tem poder para salvar sua alma, te abençoar e te dar a vitória. Ele não merece a sua fidelidade. Ele não merece você abandonar o pecado para servir a Ele, meu irmão, minha irmã. Não merece nós trabalhar para Ele, igreja. Tem muitos crentes, irmãos, servindo Jesus, como se Jesus fosse um velho, caduco, mendigo, que precisasse de favor. Tem muita gente, quando vai entregar o dízimo, pensa que está fazendo um favor. Pensa que está ajudando essa coitada desta igreja. Eu quero lhe dizer que Jesus não é velho, Deus não é caduco. A igreja sobrevive sem o seu dízimo. Nós é que precisamos da misericórdia de Deus para fazer as coisas para o Senhor. Sem o meu dízimo, meu irmão, sem o seu dízimo, a igreja continua avante, vitoriosa. Se eu não entregar o meu, Deus salva o empresário e põe aqui para entregar muito maior do que o meu. Se eu não fizer esse trabalho pastoral bem feito, Jesus me tira e põe um muito melhor do que eu aqui. Glória a Jesus. Nós é que somos privilegiados de servir ao Senhor. Continuando, amada igreja, para terminar, vamos ler? Os dons de poder existem para impactar a terra com poder de Deus, a fim de o evangelho ter melhor aceitação, promover temor ao Senhor, o nome dele ser glorificado e a igreja ser protegida. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, vocês recebem esta palavra? Então agora vamos ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor, em um ato de gratidão ao nosso Deus. Seja generoso, viu? Meus irmãos, nós temos que dar uma oferta especial para a organização que doam essas Bíblias que os irmãos receberam. Eles não cobram nada, mas há um custo logístico. E nós precisamos entregar essa oferta. E a oferta de hoje, do culto da virada de quinta-feira,
E a oferta do domingo, em nome de Jesus, nós vamos reunir esse valor para nós quitarmos a nossa parte lá com a organização Jimmy Swaggart. Os irmãos cooperem com amor. Lembre, meu irmão, falta 2 dias para terminar o ano. Não entre em 2021 em falta com o seu dízimo diante do Senhor. Acerte tudo. Seja fiel, faça um voto com Deus. Senhor, daqui para frente, eu quero ser fiel ao Senhor em toda a minha vida. E Deus vai te prosperar em nome de Jesus. Cantemos um louvor enquanto vai ser colhida a oferta. Pai do Senhor, irmão Fernando, tudo bem, meu filho? Número 205, igreja. 205, vamos adorar ao Senhor. Glória a Jesus. A graça de Deus. É mi. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito valor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A igreja, a graça de Deus é mais doce do que bens terrestres aqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça da mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais altas que nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte de vida fizestes, na qual nos podemos fartar. Aleluia! Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova do que vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa o meu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus. Igreja, atenção para os avisos da nossa semana. Amanhã, às 8 horas da manhã, temos o círculo de oração presencial aqui no nosso templo. Inclusive, será o último. Vamos fazer aí uma grande festa de agradecimento a Deus pelo círculo de oração que tivemos durante o ano e também agradecendo ao Senhor por esse que será o último, amanhã às 8 horas da manhã. E olha só, quinta-feira é dia 31 de dezembro. Nós temos um compromisso marcado às 21 horas. Atenção ao horário, igreja. 21 horas será o nosso culto da virada na próxima quinta-feira. Nesta feita vamos participar da primeira Santa Ceia do ano de 2021 e também haverá a posse da nova diretoria. E a igreja tem total liberdade de convidar aí seus amigos,
às 9 horas da manhã, domingo. E à noite, primeiro culto da família, que será na direção do Ministério da Igreja, 18 horas. Você que está nos assistindo, pode participar conosco também, tanto no culto da virada, né, às 21 horas do dia 31, quanto no culto da família, às 18 horas, no próximo domingo. Pode ler o texto todo? Tá bom. Igreja, olha só os eventos que haverá já no mês de janeiro. Atenção. Dia 16, às 16 horas, reunião com os pastores dirigentes e o pastor presidente na ADEAC Fazenda Moraes. 16 de janeiro, 16 horas. 19 a 21, das 8 às 9 da noite, seminário de verão na ADEAC sede para todo o rebanho. É uma terça, uma quarta e uma quinta, de 19 a 21. Dia 23, é um sábado, das 16 às 20 horas, será o seminário para professores e aspirantes a professores da Escola Bíblica Dominical, também aqui na ADEAC sede. Então, recapitulando, dia 16 será a reunião com os pastores dirigentes lá na Fazenda Moraes. Dias 19 a 21, às 20 horas, aqui no Templo Sede, seminário de verão. E dia 23, um sábado, das 16 às 20, seminário para professores e aspirantes a professores da EBD. Certo. O pastor presidente com a esposa e a secretaria da sede. Assim. Lá na Fazenda Moraes, meus irmãos, no dia 16, estarão participando o pastor presidente e a esposa, os pastores dirigentes com as suas esposas e a secretaria do campo, no dia 16, lá na Fazenda Moraes. E a tesouraria também, secretaria e tesouraria. Fiquemos de pé, irmãos. Estamos encerrando o culto de hoje. Agradecemos a todas as famílias, irmãos, irmãs que estiveram aqui no nosso templo. A você que esteve pela transmissão, uma ótima audiência hoje nós tivemos. Nós vamos postar. Eu peço para nós que estamos aqui, você que está na sua casa, onde você estiver, compartilhe aí após a nossa postagem, e amanhã, 11h20 da manhã, pastor César no programa Mensageiro da Paz, nesse mesmo Facebook, na rádio, no aplicativo de celular, Rádio AD Águas Claras. 1.595 pessoas. Participaram hoje, irmãos, pela transmissão, 1.595 pessoas, famílias que foram alcançadas por essa palavra. Ficamos muito felizes com o crescimento das nossas mídias sociais, nossas redes. Tivemos mais de 300 compartilhamentos, 305 pessoas diferentes que passaram pelo vídeo e compartilharam o culto de hoje. Nosso muito obrigado a todos aqui da igreja que fizeram isso, aos irmãos da transmissão também, que também puderam compartilhar. O pedido de oração para a irmã Fabiana, a mesma está com cólica renal. A irmã Fabiana é a esposa do irmão Marcos, dirigente da filial Samambaia Sul 312. Nós precisamos da irmã Fabiana boa. O Espírito Santo, nós vimos aqui hoje que há cura à distância. Então nós vamos interceder pela irmã Fabiana e o Espírito Santo já está lá com ela, irmão Marcos, visitando a filha dele. Senhor Deus, agradecemos por esta noite, por cada pessoa que aqui esteve, os irmãos da atividade de e-mail, som, transmissão, tesouraria, secretaria, portaria, todos que contribuíram para que este culto fosse realizado. Nós estamos alegres por mais uma vez o inimigo ter saído envergonhado dentre nosso meio. Nós te agradecemos, Pai, por cada pessoa que esteve pela transmissão,
cada casa alcançada, onde quer que a nossa imagem e o nosso áudio chegou, o Teu Espírito Santo ali esteve. Nos leve em paz para os nossos lares, amanhã círculo de oração, culto da virada, quinta-feira e todos os trabalhos que estão por vir. Rogamos, Pai, pela saúde da irmã Fabiana. Visita a tua filha nesse momento, onde quer que ela esteja, que Teu Espírito Santo esteja com a cura sobre a vida dela, e agradecemos por essa linda noite que tivemos em Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Prepare para a bênção apostólica. Os irmãos que forem ofertar a oferta missionária, pode procurar a tesouraria. Amém? Estenda as suas mãos, curva a sua cabeça, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja. E toda a igreja diz...